Seja bem-vindo à casa de Deus. Que bom que você veio a esse culto hoje, viu? Que bom. Eu já tenho uma boa notícia para te dar. Quando você estava a caminho da igreja hoje, Deus já estava te abençoando. Vou repetir para alguém crer que já está abençoado. Quando você estava a caminho da igreja, Deus já estava operando na sua vida. Amém, Jesus. Quero dizer a todos que estão conosco ao vivo, estamos ao vivo no YouTube, que o Senhor te abençoe, onde você estiver aí, que essa graça que envolve essa igreja alcance aí a sua vida também e te dê paz e prosperidade. Olha só, vamos lá, abre o seu coração agora para receber a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, Mateus 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. O texto diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Diga comigo, foi uma ordem. Repita, foi uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus liberou? Qual foi a palavra? Entrem no barco e passem para o outro lado. Vou repetir porque isso precisa ficar claro. Foi uma ordem, não foi um pedido, não foi um conselho, não foi uma dica. Diga, foi uma ordem. Quem foi que deu a ordem? Fale, Jesus. Jesus deu uma ordem: entrem no barco e passem para o outro lado. Essa foi a ordem foi clara: entrem no barco e passem, vão adiante, vão na frente e passem para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Só que você tem que lembrar que os discípulos estão cumprindo uma ordem. Os discípulos estão debaixo de uma palavra de Jesus. Qual palavra? Qual ordem? Entrem no barco e passem para o outro lado. O que Jesus está fazendo? Despedindo, abraçando, abençoando todo mundo. Quando ele termina de despedir a multidão, ele sobe no monte para orar, para ficar sozinho com Deus. Lembra comigo, os discípulos estão dentro do barco, atravessando o mar da Galileia, e a ordem é: vão para o outro lado, vão adiante, passem para o outro lado. E olha só, sobe no monte para orar sozinho, a parte chegada já à tarde, e estava ali só. Passa para mim, por favor. E o barco já estava no meio do mar. Agora preste atenção. Açoitado pelas ondas. Irmão, veio uma tempestade, mas um negócio surreal. Veio vento, um vento terrível. Açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Então já levanta a tua mão para receber uma palavra. Eu não sei se você está na maior tempestade da tua vida, eu não sei se tem muita coisa contrária a você, mas você tem uma palavra de Jesus, você tem uma palavra para passar para o outro lado, e nada vai impedir você de chegar no teu destino. Levante bem alta a tua mão, deixa eu te abençoar. Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: você tem uma palavra do céu para chegar no teu destino, para viver o teu sonho, para viver o teu propósito. E não importa se apareceu tempestade, não importa se tem luta, não importa se tem muita gente contrário, você vai chegar do outro lado. Levanta bem alta a mão e diga amém. Você tem uma palavra do céu, e uma palavra muda tudo. Pastor, a tempestade era forte, era terrível, a tempestade era violenta, o barco estava sendo açoitado, as ondas estavam batendo no barco, parecendo que ia virar, o vento era contrário. O
que significa vento contrário? Eles tinham um destino, mas o vento estava tentando jogar eles para trás. Mas não importa, eu sei que tem gente aqui que você está querendo ir para frente, mas o vento está te jogando para trás. Você está querendo chegar no teu propósito, mas tem muita coisa tentando te bater, para você parar, para você voltar e para você desistir. Mas só que o Espírito de Deus manda te dizer: você tem uma palavra, e a palavra é a garantia do caminho aberto. A palavra é a garantia que você vai chegar do outro lado. Diga: eu tenho uma palavra. Que palavra? Esse é o ano do extraordinário na tua vida. Esse é o tempo de caminhos abertos. Esse é o tempo do infinitamente mais. É hora de Deus cumprir o plano dele na tua vida. O povo que tem uma palavra é o povo que chega na terra prometida. Pastor, está tão difícil. Calma, você tem uma palavra. O vento não é maior do que a palavra que você tem. A luta não é maior do que a palavra que você carrega. Quando você entender que a palavra de Deus na tua vida é maior que o vento contrário, é maior que o açoite das ondas, você vai chegar do outro lado. O barco estava apanhando, o vento era contrário, mas eles tinham uma palavra. Pastor, eu não estou conseguindo, eu estou a ponto de desistir. Calma, você tem uma palavra. Pastor, eu vou chutar o balde, eu vou desistir, eu vou quebrar tudo, eu vou sumir. Não, você tem uma palavra, e a palavra garante que você vai chegar do outro lado. Eu sei que eu estou pregando agora para gente que você está numa tempestade terrível, está difícil em casa, está difícil no trabalho, está difícil nas finanças, está difícil em alguma área da tua vida, está te angustiando, está doendo. Só que você veio nesse culto hoje e falou: Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E Deus está dizendo: você tem uma palavra, e a palavra é a garantia que você vai chegar do outro lado. Os discípulos estavam apanhando das ondas, o barco estava sendo surrado, o vento estava jogando para trás. Quem era para jogar para frente está tentando te jogar para trás. Só que eu tenho uma outra boa notícia para te dar. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, por volta de 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Pelo amor de Deus, quem veio para receber, levanta a mão, abre o coração, abre o ouvido, recebe no teu espírito. Você tem uma palavra, e a palavra é maior do que a onda que está batendo em você. A palavra é mais forte que o vento, e aquele que te deu a palavra vai encontrar com você no meio da caminhada. Ele não vai te deixar sozinho, ele vai com você para o outro lado. Sacode alguém do lado e fala: você tem uma palavra, e a palavra é a garantia que você vai chegar. Quem vai chegar? Deixa eu ver, quem vai conquistar, quem vai viver o extraordinário de Deus? Então diga: a palavra que eu tenho é a garantia, e ele ainda vai comigo. Eram 3 horas da manhã, por volta de 3 horas, Jesus aparece andando sobre as águas. Por quê? Porque ele anda sobre a luta, ele anda sobre a tormenta, ele anda sobre a tempestade. Ela está debaixo dos pés de Jesus. O profeta disse assim: eu tenho um caminho no meio da tormenta. O nosso Deus tem um caminho, ele vai segurar na tua mão e vai levar você até o outro lado. Eu estou debaixo dessa palavra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pergunta para o teu irmão: por que você está tão preocupado? Pergunta para ele. Se você tem uma palavra. Ei, era para você estar desesperado se você não tivesse uma palavra. Era para você estar preocupado se você não tivesse uma promessa de Deus na sua vida. Era para você estar preocupado, aflito, desesperado, se você não tivesse um Deus que caminha sobre as águas andando do seu lado. Mas você tem tudo isso, então eu tenho certeza, você vai chegar do outro lado. Levante a sua cabeça, abra seu coração e receba isso. Antes de ser Pedro, Pedro era Simão. E Simão era pescador de peixe, tinha empresa de pesca, tinha barco.
E teve uma noite que ele saiu para pescar. Eles eram sócios, Pedro, Tiago e João. Eles saíram para pescar e Pedro não pegou nada. Irmãos, ele vivia da pesca. Ele precisava de peixe, primeiro para alimentar sua família, segundo para vender e pagar suas contas, cumprir com seus compromissos. Mas naquela noite ele não pegou nada, nenhum peixe veio para a rede, nada. Então, como de praxe, amanheceu o dia, ele dirige com o barco, vai até a praia. Chegando na praia, ele desce, pega as redes e ele vai lavar as redes. É a ferramenta de trabalho de Simão. Ele está lavando as redes na praia, desanimado. Imagine, você que precisa, olha para você, essa palavra é para você, que precisa pagar aquele boleto, cobrir aquele cheque, cumprir um compromisso financeiro que você fez. Você que precisa pagar cartão, pagar aluguel, pagar prestação, pagar loja, pagar não sei o quê, e você não tem dinheiro. Pedro estava nessa situação, lavando a rede, pensando: como que eu vou fazer? Como é que eu vou cumprir com o meu compromisso? E então chega o Senhor Jesus e diz assim: Simão, eu posso usar o seu barco, preste atenção, eu posso usar o seu barco para subir nele e falar com a multidão através do seu barco? Simão diz: claro, o senhor pode. Jesus então sobe no barco, e aqui eu tenho uma palavra para a tua vida. Ele sobe no barco, e do barco ele ensina para a multidão. Pastor, que palavra que o senhor tem para mim? Onde o inimigo tentou te envergonhar, Deus vai te honrar no mesmo lugar. Onde você achou que seria seu maior fracasso e sua maior derrota, vai ser lá que Deus vai te honrar. Aquele barco era motivo de vergonha naquele dia, mas Jesus chegou e transformou em honra. Quando Jesus termina de pregar, ele despede a multidão, vira para Simão e diz assim: Simão, leva o barco de novo para o alto mar e lance a rede do lado direito. Sabe qual foi a resposta de Simão? Mestre, eu trabalhei a noite toda e não peguei nada, mas debaixo da tua palavra, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E então a rede que já estava limpa é colocada de novo no barco. Simão leva o barco para o alto mar, e quando ele chega, ele joga a rede do lado direito, porque à direita de Deus Pai, hoje nós temos o nosso Senhor, que intercede por nós. Jesus disse que no último dia, os anjos descerão dos céus e separarão os bodes das ovelhas, os bodes à esquerda, mas as ovelhas do lado direito. Escuta essa: quando Pedro joga a rede do lado direito, a rede voltou cheia de peixe. Ele enche o barco a ponto do barco quase afundar de tanto peixe. Sabe por quê? Levanta a mão, deixa eu liberar a palavra. Porque Deus tem mais bênção para te dar do que você consegue suportar. É por isso que a Bíblia diz que a bênção de Deus será sem medida e vai transbordar da tua vida. Mas eu tenho uma palavra para você, pelo amor de Deus, recebe isso. Ei, você pode ter dado errado muitas vezes, mas debaixo da palavra vai dar certo, e você vai conquistar o que Deus tem para você. Quem crê recebe, aplaude, dá um grito de aleluia aí, meu irmão. Aleluia. Olha para quem, vê se ele está desanimado, vê se alguém está desanimado perto de você e fala assim: ó, por causa da palavra você vai dar certo. Fala para ele, tenta de novo, porque agora você tem uma palavra. Posso ouvir um amém? Recentemente uma pessoa me procurou, uma menina, uma mulher, disse: pastor, eu preciso de uma oração, de uma palavra do Senhor. Eu disse: o que está acontecendo? Ela falou comigo assim: eu já tomei 12 bombas no exame de habilitação. 12, pastor. 12 reprovações do exame de direção. Aí ela disse assim para mim: mas eu nunca vim pedir oração para o Senhor. Aí o Espírito Santo hoje me tocou para te procurar e pedir uma oração e uma palavra. Aí eu orei por ela, eu disse assim: Senhor, ela nunca foi debaixo de uma palavra, mas agora ela está indo.
que o Senhor dê a ela tranquilidade, paciência, que ela sabe fazer, mas quando ela chega lá, o nervosismo derrota ela. Então ela vai chegar, ela vai entrar naquele carro e o Senhor vai com ela e ela vai voltar com a habilitação. Agora escuta, no outro culto ela volta e diz: pastor, eu estou aprovada, estou com a minha habilitação. Não foi o pastor Rodrigo, foi a palavra do céu que veio sobre a vida dela. Irmão, escuta, você tentou e não deu certo, mas agora você tem a palavra. Você lutou e não conseguiu vencer, mas agora você tem a palavra. Vai dar certo agora. Aleluia! Dá grito de aleluia. Aleluia. Fala comigo assim: eu lutei muito sem a palavra, mas agora eu tenho a palavra. Diga glória a Deus. Lucas capítulo 17, coloca no telão por favor, de 12, versículo 12. Lucas 17, 12. Jesus entrou numa aldeia. Quando Jesus entrou numa aldeia, veio até ele, veio de longe, ele não podia chegar perto. Clamaram por ele pedindo misericórdia 10 leprosos. Eles ficaram de longe, pode passar o próximo versículo. Eles ficaram de longe e disseram: tem misericórdia, tem compaixão de nós. A gente não aguenta mais viver leproso. A lepra é um sofrimento terrível, irmão. Quem já estudou, quem conhece, quem trabalha na área da saúde, você sabe que essa doença é terrível. Essa doença é tão terrível, ela vai definhando a pessoa, os pedaços da pessoa vai caindo. A pessoa perde orelha, perde nariz, perde dedo. A lepra vai comendo a pessoa. 10 leprosos gritaram para Jesus: tem compaixão de nós. A gente não aguenta mais sofrer. Aí Jesus liberou uma palavra para eles. Pode passar. Ide, olha a palavra. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, olha a palavra, uma frase: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus falou assim: ó, ei, pode ir para o templo, pode ir lá se mostrar aos sacerdotes. A Bíblia diz que indo eles, diga indo eles estavam indo debaixo de uma palavra. Muitas vezes eles passaram por aquele caminho, indo e voltando, mas estavam leprosos. Só que agora indo eles foram purificados. Pastor, qual que é a diferença? Pelo amor de Deus, recebe isso para a tua vida agora. A diferença é que agora eles estavam indo debaixo de uma palavra. E tudo muda quando a gente tem uma palavra. Indo eles foram purificados. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Você já passou por muitos caminhos e nada aconteceu. Você já esteve em muitos lugares e nada aconteceu, mas agora você tem uma palavra. Deus te trouxe aqui hoje para liberar uma palavra de vitória, de cura, de milagre, de provisão sobre a tua vida. Levanta a mão e diga: eu tenho uma palavra. Pelo amor de Deus, aumenta a voz e diga: eu tenho uma palavra. E agora vai dar certo. Aplaude Ele, adore Ele, louve o Senhor. Aleluia. Indo eles, para onde que eles estavam indo? Para a igreja, porque os sacerdotes ficavam no templo. Por isso que eu disse que quando você estava vindo hoje para a igreja, o Senhor já estava te abençoando. Quando você passou por aquela porta, o Senhor já te deu a sua vitória. Você hoje tem uma palavra, e uma palavra vai fazer a diferença na sua vida. Diga graças a Deus. Sabe o que me sustenta, irmãos? Quando eu estou nas tempestades da minha vida, é saber que eu tenho uma palavra do céu. É saber que eu não vou morrer sem antes a promessa se cumprir na minha vida. Sabe o que me sustenta? Quando as lutas, as tempestades, os ventos fortes, quando as doenças batem na porta da minha casa. Sabe o que me sustenta? Quando as redes estão vazias, quando parece que não vai dar certo. Sabe o que me sustenta? É saber que eu estou debaixo de uma palavra. E eu quero que isso sustente a tua vida a partir de hoje. Você vai conseguir, porque você tem agora uma palavra do céu. E eu quero terminar essa palavra lembrando você o dia que Jesus estava ensinando
e chegou até ele um homem. A Bíblia não fala o nome dele, mas ressalta muito bem a fé, a atitude dele. A Bíblia chama ele de centurião romano. Ele era chefe de 100 soldados do exército de Roma. Porque naquela época que Jesus veio à terra, há 2000 anos atrás, Roma dominava Israel. Então haviam vários capitães, centuriões, haviam vários comandantes e representantes de Roma. Pôncio Pilatos, por exemplo, era um representante de Roma. E então Jesus está ensinando quando chega até ele um centurião. Aquele homem é um comandante de Roma, chefe de 100 soldados. E ele vira para Jesus e diz assim: mestre, lá na minha casa, olha o diagnóstico, lá na minha casa tem um servo que está de cama. Ele está paralítico, ele não consegue andar e ele está sofrendo muito. Preste atenção, olha o diagnóstico: de cama, sem poder andar e sofrendo muito. Quando ele termina de falar, ele não pediu nada, ele só deu o diagnóstico. E quando ele termina de falar, Jesus se levanta e diz assim para ele: eu vou até a sua casa curá-lo. Quando Jesus termina de falar isso, ele vira para Jesus e diz: não, mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Jesus fica admirado da humildade daquele homem. Aquele homem poderia até prender Jesus se ele quisesse. Ele era um alto escalão de Roma. Ele fala: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Olha a humildade desse centurião. E ele então completa dizendo assim para Jesus: basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo vai ser curado lá em casa. E ele termina dizendo assim: porque eu também sou autoridade como o Senhor. Eu mando o meu soldado ir, ele vai. Eu mando voltar, ele volta. E ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Esse homem é humilde e esse homem sabe reconhecer a autoridade. Jesus então olha para ele e diz assim, olha para todo mundo e diz: eu andei todo Israel, todas as cidades, todas as aldeias, eu fui em todos os povos e eu não achei uma fé igual a desse homem. Pode ir, porque o teu servo já está curado. Ele foi até Jesus por causa de uma palavra. Sacode alguém do lado e fala: você só precisa de uma palavra. Fala para alguém: você só precisa de uma palavra. A Bíblia diz que quando o centurião chegou em casa, o servo já estava curado, levantou da cama, já estava andando e o sofrimento acabou. Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra. Nós estamos aqui, mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode mudar tudo lá. E lá você sabe onde eu estou falando. Você sabe, Deus pode entrar na tua casa, Deus pode entrar na tua empresa, no teu trabalho, Deus pode entrar no fórum, Deus pode entrar no coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Aqui hoje uma palavra muda tudo lá. E se você crê, dá gritos de glória aí, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Uma palavra aqui, Deus entra naquele fórum, naquele hospital. Deus entra na vida daquele homem, na vida daquela mulher, entra naquela empresa. Deus entra naquele comprador, naquele vendedor e muda tudo. Tem alguém que crê no poder da palavra de Deus? Então fica de pé, porque eu quero liberar uma palavra de vitória na tua vida. Diga graças a Deus.